Olá, é uma honra estar aqui com vocês. Sou Alex Almeida e está no ar o Apruma Cast. Você no prumo das melhores informações. E eu sou João Arthur Casado. Estamos aqui hoje para falar do tema como precificar serviço de engenharia. E para falar desse tema, hoje estamos aqui com a professora Silvia e com nosso amigo Carlos Cremonini. Professora Silvia, por favor, fale um pouco sobre você. Olá, boa noite a todos, né? Neste momento é boa noite, ou boa tarde, dependendo da hora que você for assistir, não é? Bom, eu estou professora há mais de 20 anos na área de gestão, eu trabalho com empreendedorismo, já ministrei aula de empreendedorismo para cursos de arquitetura. E, assim, sou apaixonada por administração, tenho uma consultoria, Fluxo, mentoria e consultoria empresarial, né? E aproveitem, porque a gente vai falar sobre gestão, e sem gestão não existe nada, não. Até rimou. Muito bom. Carlos, por favor. Bom, pessoal, uma boa noite também para vocês, né? É um prazer estar aqui antes de mais nada, principalmente porque eu era de Paranavaí, fui embora e agora retornei há quase um mês aí, e recebi o convite aí do Alex, do João, né? Então eu estou muito animado, né? Então, prazer, professora, também conhecer você pessoalmente. Conhecia seu trabalho já da internet, andei acompanhando algumas coisas. Então, eu sou Carlos Eduardo Landins Cremonini, vulgo Carlos Cremonini, né? Sou formado em administração de empresas. Atualmente eu sou gerente da unidade da Telhaço aqui em Paranavaí, vim assumir esse novo desafio e também sou consultor credenciado do Sebrae, tá? Pela empresa G10 Soluções Empresariais. Estou aqui para ajudar vocês e falar um pouquinho de mercado, falar um pouquinho da área comercial, que é a minha principal área de atuação, falar um pouquinho também sobre precificação aí e o que a gente vê aí no mercado dos dias de hoje. Perfeito. Mas vamos começar com o tema em si, né? Na sua visão, o que é precificar um serviço? Na verdade, assim, eu vou falar vamos combinar assim, né, professora? Eu falo da parte leiga, né, do dia a dia. Da prática. E a professora entra com a parte mais acadêmica. Okay. Vamos tentar vamos unir as duas coisas. Eu falo isso porque é uma boa oportunidade a gente estar junto, até Alex e João, porque assim, a professora é a parte acadêmica e eu a parte prática. E muitas pessoas às vezes falam assim, ai meu Deus, a faculdade não ensina nada e quando a gente vai para a prática é outro mundo. Não é. Esquece. Eu já ouvi muito essa bobagem. Não é. É assim, até hoje eu estou há mais de 20 anos no mercado e até hoje eu uso práticas que o professor Varela nos ensinou, o João sabe quem é o professor Varela, que o professor Egg Dawson nos ensinou na área de marketing. Então assim, eu lembro desses caras dando aula para mim e falei assim, puta, não é que eu estou usando mesmo o que ele falou para mim? Rotil, na área de teorias da administração, entendeu? Então assim, tem tudo a ver. Tá? Então, assim, o que a gente pode falar de precificação hoje? Tá? A precificação, como o próprio nome já diz, é a arte de dar um preço a algo. Tá? É a forma do que a gente... É a ação da área de administração onde você vai precificar um serviço ou um produto. E falando especificamente de serviços, é mais complicado ainda, né? Porque, assim, meu Deus do céu, quanto vale o meu serviço, né? Então, eu acredito que essa... é a grande dúvida aí de muitos profissionais liberais, principalmente na área de engenharia. Tá? Então, é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Professora Silvia, por favor. Bom, quando a gente trabalha todo o contexto da empresa e que a gente vai precificar, e aí, indistintamente de qual segmento nós estejamos falando, seja de comércio, de indústria, seja de internet, a gente vai olhar para a operação, o que a gente tem, o que a gente oferece, o que o mercado oferece, como que ele oferece, por quanto que ele oferece. Mas assim, não é só olhar para o mercado. Antes de olhar para o mercado, eu preciso olhar para as minhas operações. Eu preciso olhar se os meus custos, eles cobrem o preço mínimo de oferta que o meu concorrente está trabalhando. Porque as empresas são diferentes, são tamanhos diferentes, perspectivas diferentes, e toda vez que a gente fala em precificar, no comércio, a produção, a gente vai olhar para a produção, para a produtividade. No comércio, a produção de uma empresa comercial é a quantidade de produto vendido.
Na indústria, é a quantidade de pedidos e de produtos produzidos que ela consegue colocar no mercado naquele período. E o serviço é a quantidade de serviço que você entrega. Né? E aí você vai fazer o quê? Quando a gente estava falando, vocês estavam falando aí do Eric, o Eric já não é do meu tempo. Eu sei que eu sou uma jovem senhora, mas o Rotil, o Varela também foram meus professores, né? Ainda falta um tempo para eu virar idosa, mas assim... falando do Eric, que trabalhou marketing com vocês, fica muito mais fácil nós gerenciarmos, por exemplo, a empresa, quando a gente pega ferramentas ou instrumentos de gestão assim, muito práticos, como mix de marketing. Para cada P do mix de marketing, a gente já tem as estratégias. Então, isso flui de uma forma melhor. Olha só, quem está no mercado oferece o quê? Um produto ou serviço. Essa é a produção. Então, quando você pensa numa empresa, você vai pensar o que é que eu vou oferecer. Depois que eu tenho o produto para oferecer, para eu oferecer um produto, eu já preciso saber como que o mercado está, quem é que está lá para comprar, quantas pessoas tem para comprar, onde eles estão. Então, eu tenho uma prévia de onde eu vou colocar o meu produto ali. Esses 4 P's de marketing, nós temos o produto, o preço, a praça e a promoção. Quer dizer, por quanto eu vou vender, para quem eu vou vender, né? E como que eu vou comunicar. E daí eu falo das estratégias de comunicação no marketing. Então, a promoção é estratégia de comunicação. Se você não se comunica, o mercado não conhece o teu produto. E para a gente comunicar tem custo. É interessante a gente perceber que dentro dos 4 P's de marketing, produto é investimento, e eu não gosto de colocar custo, porque em empresa, poucas coisas, tem coisas que não são custos, são investimentos de acordo com o significado que você dá dentro da tua operação. Então, eu tenho lá produto, para eu ter um produto, eu tenho que investir. Uhum. Para eu ter uma praça, eu tenho que investir, porque eu tenho que ter um produto para entregar para o cliente. Exatamente. Eu tenho que ter a logística para o produto chegar até o meu cliente, mas se eu sou prestador de serviço, muitas vezes eu não vou lá, ele precisa vir aqui para eu ir lá fazer o serviço. É a dinâmica de cada segmento. E depois eu tenho a promoção, que são as mídias que eu vou utilizar. Então, eu falei de produto, de praça e de promoção. Esses 3 são investimentos. O único que cobre os investimentos desses 3 P's é o preço. O preço é o único que gera entrada. E sem ele, a roda não gira, né? Sem gasolina, o carro não anda. Não, eu falo sempre assim, como nós somos a maioria, não é? Administradores aqui hoje. Hoje temos 3 administradores aqui. Então, como a maioria de nós somos administradores, e nós sabemos que as empresas são organismos, tanto que elas são comparadas a organismos, e organismos, olha que interessante, biológico, porque ela tem início, meio e fim. Então, ela tem vida, ela nasce CNPJ, e se ela não for bem gerenciada, ela morre. E ela morre muito rápido. Hoje em dia, a mortalidade está por volta dos 2 anos, porque não há o quê? Planejamento. Quando eu não planejo, eu não sei o que eu vou ter de recurso, nem como eu vou gastar os recursos. Quando a gente fala em precificar, inclui-se todos os recursos que eu preciso gerenciar e preciso estar ali à disposição. Então, quando a gente fala assim, é uma empresa e ela é um organismo, ela é um organismo. Eu falo assim que vamos dizer assim, o financeiro é o oxigênio. É o oxigênio. O planejamento, o gestor, é o cérebro. O coração é a produção. Se não produzir, não vende. Se não receber, não respira. Morre. Se não receber, não respira, né? E a boca é a comunicação. Então, eu pego as 4 áreas funcionais principais de qualquer empresa, que seja de qualquer tamanho, independente se ela seja uma MEI, ME, EPP, média empresa ou grande empresa, ela terá as áreas de marketing, RH, produção e finanças.
Então, se a gente começa a olhar assim para as empresas, fica muito mais fácil você estabelecer um ponto de gestão. Por quê? Porque você sabe que você, nas finanças ou nos custos, no planejamento, isso estará inserido e é isso que vai te oferecer as condições para você precificar o seu produto ou serviço. Certo. Quer fazer a pergunta? Bom, vamos lá. Uma sequência boa, né? Para falar sobre alguns princípios, né, na hora de precificar. Vocês gostariam de falar alguma coisa sobre isso? Pode falar, João. Você fala. Não. Falar desses princípios e depois os principais erros que acontecem, né, na hora de precificar. Porque eu creio que se não analisar direito esses 4 P's do marketing, tem 4P mais C, lá tem algumas outras coisas assim. Mas explica pra gente esses princípios, a ideia de como vou precificar. A gente está falando aqui de serviço de engenharia, mas serve para todas as empresas, né? Fala um pouquinho para a gente de quais são esses princípios para a gente conseguir colocar um valor correto num produto, num serviço, e quais são os principais erros. Na verdade, assim, João, João e Alex, vamos pensar assim num recém-formado. Acho que é um bom parâmetro. Você se acabou de formar em engenharia civil, certo, Alex? Lembra da sua formatura. Canudo na mão, sou um engenheiro. E agora? Entendeu? A primeira coisa que eu acredito que muitos falham na hora de terminar a sua graduação e ir para o mercado de trabalho, eu vou dar um exemplo de eu como administrador. Entendeu? Eu terminei minha faculdade, olhei e falei assim, pronto, sou administrador. Não sou. Entendeu? Eu fui como a minha formação, eu precisava ir para o mercado de trabalho, eu tive que começar o mercado de trabalho como um assistente comercial, um assistente administrativo, um vendedor, analista comercial, analista pleno. O mercado é muito mais complexo, né? O mercado é muito mais complexo, tá? E é triste e lindo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque você se forma em engenharia, certo? Isso vai uma dica aí para os estudantes, tá? Você se forma em engenharia, seja elétrica, seja civil, seja mecânica. Quando você termina a sua graduação, o cara não vai conseguir cobrar o mesmo preço, por exemplo, que você e o João hoje cobram. Por quê? Alex, quantos anos você está de mercado hoje? Ixi, vão mais de 18 anos. João? Por aí também. Não então, vamos falar que senão conta a idade. Né? Exato. Aí, assim, você não tem como colocar... Eu acho que um dos grandes pesos que as pessoas precisam colocar, primeiro, assim, é o quão experiente a pessoa é e o quanto ela gera de confiança. Nós falamos isso mais cedo no off, né? O know-how que gera, né? Esse tempo que você já trabalha. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é humildade o suficiente para olhar e falar assim, bom, eu preciso entrar no mercado. E eu não estou falando para a pessoa ser um funcionário. Não me entendam isso. Às vezes é o caminho que a pessoa escolhe, tá? Mas às vezes também é o caminho que a pessoa escolhe começar sozinha, como autônomo. Então o primeiro passo é a pessoa ganhar confiança do mercado. A pessoa tem que ser uma pessoa confiável no mercado. Porque se a pessoa não for confiável no mercado, o mercado engole. Você tá tocando eu acho que ele não engole, ele joga fora. Joga fora, exato, ele expele. Não, ela joga fora. Joga fora, sabe por quê? Porque assim, hoje nós temos isso aqui, ó. Entendeu? Eu fiz um projeto com o Alex. Ou eu vou comentar, tô lá, sei lá, tô tomando uma cerveja com o João e tal. Puta, João, construí minha casa e tal, conversei com o Alex. Puxa, cara, é massa. Entendeu? O dia que você souber, contrata ele que você não vai se arrepender. Entendeu? Só que você fala para uma pessoa. Isso é a máxima do comércio. Quando você faz coisa errada, vou usar a mesma experiência do Alex, mas o Alex não fez coisa errada que eu não conheço. Pelo amor de Deus, viu, galera? Tá? Eu não vou falar mal do Alex para uma. Eu vou falar mal do Alex para 10. Poxa, cara, o cara fez isso comigo. Você acredita num negócio desse? Entendeu? Aí os 10 viram 20, viram 40, viram 80, viram 100. Acabou. O mercado espelhe. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que entender quando vai entrar no mercado
E quando eu falo pessoa, eu falo de marcas de modo geral. Porque quando o engenheiro entra como engenheiro, a marca dele é ele. Entendeu? Não É é a própria marca, né? O engenheiro é a própria marca. Por mais que, por exemplo, o João Casado ele tenha a casa do projeto, mas todos sabem que a casa do projeto é do João. Entendeu? Então, assim, Tem um cuidado. tem que ter um cuidado extremo com isso. Entendeu? Então, quando tudo isso acontece, tá? Você tem que ter um cuidado muito extremo em relação ao que você entrega. Porque você pode enrolar um cliente, você pode enrolar 2, 3, 4, mas uma hora o projeto vai deixar de aparecer. Aí você não vai entender onde o projeto está. Pô, mas eu faço tudo tão certinho. Falei, pô, será? Entendeu? Então, assim, vai a dica. Ganhe a confiança do mercado. Comece em pequeno. O básico bem feito. O básico bem feito. João, o Carlos tocou em vários pontos aqui bem bacana. Nós já havíamos conversado bastante sobre isso. A gente fala muito sobre planejamento de carreira, né? Uhum. E assim, para a gente chegar lá na precificação, né? A gente tá falando do plano de carreira, e eu senti que você tomou um certo cuidado muito grande para falar sobre essa questão da pessoa se empregar no mercado. E eu acredito que não precisa ter isso. Uhum. A pessoa ela pode entender que a parte dela se tornar um empreendedor pode passar por outros processos também. Então, ela precisa entrar... Eu falo por mim, né? Eu precisei entrar dentro de um escritório de projeto, eu precisei estar dentro de uma construtora para entender quais são parte dos processos para hoje ter a minha construtora. Então, não está errado. Não existe. Você pode também começar, tudo bem. Acho que cada um vai ter que ter essa visão. Realmente ela é muito particular, mas o que é bacana ficar aí para quem está nos assistindo, que são recém-formados ou são estudantes, que não tem regra, né? Não existe regra. Não existe regra. Não então, existe regra. Você vai partir da sua jornada e você vai encontrar os seus caminhos. Se você quiser que o seu caminho seja de aprendizado, até você criar essa confiança que o Carlos comentou aqui, tá tudo bem. Se não quiser também, tá tudo bem também. Só que é importante que você entenda o processo e entenda a jornada, né? Para que você se torne aí um profissional, você precisa passar aí por esse crivo do mercado. Exato. Né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Particularmente falando. Eu entrei no mercado de consultoria recentemente. Agora, depois da minha mudança a Marechal Cândido Rondon, Paranavaí, eu me oficializei, né, na área de consultoria. Mas até então eu já havia feito outros projetos com outros, uma empresa aqui, uma empresa ali, um projeto já tinha ocorrido, entendeu? Eu passei, acho que 8 anos ganhando conhecimento, no mínimo, assim, e falando dos projetos pequenos, tá? Ganhando know-how suficiente para olhar para o mercado e falar assim, bom, agora eu preciso entrar. Porque ou eu entro, ou então eu me retiro, entendeu? Porque uma coisa ou outra a gente tem que fazer, não tem como também ficar no meio termo. Tá? E isso também funciona da questão também profissional. Para mim estar hoje como eu estou, como gerente de filial da Telhaço, que é uma empresa gigantesca, tá? Eu passei por toda uma questão de carreira. E o meu foco sempre foi esse. Falei, eu sempre quis, só que eu sempre tive um foco. Meu foco sempre foi trabalhar com gestão. Ponto. Isso é bacana, né? Nós tínhamos falado até sobre isso, né? Para você direcionar. Eu tenho um certo interesse, né? Se você tem um interesse, você pode começar realmente de baixo dentro daquele interesse. Exato. O interessante é que tenha isso. O interessante é que a pessoa... Porque senão fica aquela pessoa que... hoje eu trabalho no açougue. Aí amanhã eu vou para uma pedreira. Exato. Aí amanhã eu vou para... Então a pessoa está sempre com aquele ar de recomeço. Exato. Né? E você consegue precificar. Imagina a engenharia. Quantas atribuições a gente tem dentro da engenharia? Se cada ano eu passar dentro de um escritório, então eu vou entrar lá no escritório de asfalto, aprendo um pouquinho sobre asfalto, aí eu vou para obra residencial, depois eu vou para predial, depois eu vou para elétrica, sei lá, alguma... Então eu acho que isso é um baita problema. Esse é um baita problema. Aí em cima disso você consegue se precificar. Você coloca preço no seu serviço. Mas eu queria saber aqui a visão até acadêmica, né? Porque essa visão nossa realmente é uma... Eu não sei como que tem essa visão na universidade, como que vocês preparam essa cabeça do aluno, né? Como que vocês direcionam ele para essa mentalidade do mercado? Bom, nós temos em quase todos os cursos hoje, existem nas matrizes curriculares ou na matriz curricular
disciplina de empreendedorismo, que a gente trabalha de uma forma bastante abrangente as principais áreas, ali, o que ele vai fazer, ele olhar para ele, né? Tanto que uma das primeiras coisas que eu trabalho com eles, parece, na primeira aula eu digo assim, ó, isso acontece, uma empresa é isso, ambiente interno, externo, mas quem vai gerenciar é você que vai ser empreendedor, né? Você vai ter que vender. Como você se vende? E a gente se vende todo dia, né? Como é que você se vende? Fala aí para mim, que valendo nota, tá? Isso é bom, professora. E eu ainda corrijo. Daí Isso eu fico ótimo. conhecendo todos eles. Isso é ótimo. Então, eu falo porque depois até. Tá, então depois daquele momento, aí eu chego e falo assim da empresa, porque a gente vai fazer, e a gente vai falar, porque vai desenvolver um produto, porque e daí agora vamos fazer uma atividade. Agora você vai se vender, porque você vai ser empresário. E a gente se vende toda hora. Então, assim, quem é você? Como você faria a sua promoção? Como você promove você para o mercado? Como você vai comunicar para o mercado quem é você? E assim, tem coisas espetaculares, né? Então, eles colocam... É muito interessante, porque tem alguns que colocam só virtudes, vamos colocar assim. Outros colocam só limitações. Outros colocam só os sonhos, né? E dá esse olhar assim. Nós somos únicos. Independente de estarmos dentro de empresas que sejam pequenas, pequeninas ou que sejam gigantescas, nós somos únicos. E o que nos garante no mercado de trabalho é o quanto e como a gente se capacita. Capacitação, conhecimento, hoje é o que determina o valor, não é preço. Porque a gente tem duas coisas, a gente tem preço e a gente tem valor. Uhum. O preço, eu vou lá e vou dizer assim, ó, eu fiz um planejamento, fiz um orçamento de uma obra, foi tudo, nós chegamos aqui, conversamos, teve todo aquele processo de entrevista, eu apresentei o portfólio, linha 1, linha 2, linha 3, ele escolheu tal coisa, a gente fez um orçamento, então isso é preço. Valor é depois que você entrega. E é o que o cliente fala depois da entrega. Que não tem preço. Que não tem preço. Exato. Vocês já escutaram Isso é aquela valor. máxima, né? Inclusive é propaganda, né? Coisas que não têm preço. Aham. Entendeu? Pessoal, as pessoas precisam entender hoje que no mercado, vou falar de mim especificamente, eu não vendo ferro. Eu não vendo telha. A Telhas trabalha com telha de galvalumes, Vigaú, enfim. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com a satisfação do cara em fazer um barracão. Atendimento. Eu trabalho com a satisfação do empresário, do agricultor em construir um aviário onde ele pode ganhar a rentabilidade dele. Entendeu? A paz de espírito de uma casa que não vai dar vazamento, né? Nossa, meu Deus do céu. Exato, Alex. E a satisfação de você entregar um sonho de uma vida inteira que a pessoa usou quantos anos da vida, de energia, de esforço, né? Ainda mais o engenheiro. O engenheiro hoje, ele entrega sonhos. Que nem a sonho. professora Como é que é? falou, Minha casa, meu sonho? Minha casa, meu sonho. É a exatamente. propaganda da... Eu já vi, inclusive. Não é a minha vida, é Entendeu? meu sonho, mas na verdade é a sua É vida. um sonho. Com certeza. Entendeu? Porque imagina se um engenheiro ou um arquiteto ou uma construtora entrega uma coisa que não era aquilo que o cliente queria. A frustração. A né? frustração que vai seguir tudo aquilo e automaticamente, imagina o quanto aquela frustração vai reverberar. E vai É falar. o gerenciamento de expectativas, né? Você tem que saber até onde você pode prometer. Porque se você promete e não cumpre... Aí vai uma segunda dica, João. Mais do que além da confiança, é falar a verdade. Para vendedor, eu falo, para todas as equipes que eu trabalhei, eu falo assim, não tem coisa melhor do que falar a verdade para o cliente. Fala a verdade para o cliente. Não entrega aquilo que você... Não fala que você vai entregar aquilo que você não consegue entregar. Entendeu? Não fala isso. Então eu vou ser 100% honesto? Vai. Mas também você vai colocar... Você vai... mas eu não sei se eu... Vou dar um exemplo. Não sei se eu vou conseguir entregar a casa a tempo. Eu tenho um prazo. Mas eu acho que eu vou... o prazo vai estourar. Então chama o cliente. Falou, fulano, vamos lá na obra. Eu quero te mostrar o que está acontecendo.
Então, ó, tá vendo isso aqui, aconteceu isso aqui. Então, ó, infelizmente a obra vai atrasar. Que não sempre falo para a equipe, é melhor você estar vermelho de vergonha do que o cliente dar roxo de raiva depois. É verdade. Não é verdade, professora? Sim, absolutamente. Porque a hora que ele ficou roxo de raiva, a coisa vai ficar preta para você. É verdade. Essa transição de cores é bem ruim. Vai ficar preta, só que antes de ficar preta para você, vai começar a ficar vermelho na empresa. Exato, porque daí você vai ser obrigado muitas vezes lá no futuro. Entenda, gente, tudo é preço, tudo é valor. Porque lá no futuro você vai ter que olhar, meu Deus, eu vou ter que pegar um projeto mais barato, senão eu não pago as contas. Eu vou fazer só uma triangulação aqui, né? Também sou formado em administração. Por que eu fiz administração? Sou formado em engenharia, tal, tenho uma empresa familiar, você conhece. Aí tô lá trabalhando, capacidade de vendas, né? De produção de projeto, eu consigo fazer um projeto por dia, se não um por semana, tá? Não vendia um projeto no mês. Só que tinha toda uma equipe para gerenciar. E tinha uma sequência de administração já da empresa. Aí, no caso, eu fui buscar aquela parte que a professora falou de se aperfeiçoar. Então, eu fui me aperfeiçoar para conseguir gerir uma empresa. No meu caso, a faculdade de engenharia, por mais que tenha a disciplina de empreendedorismo também, economia, legislação, eu não vi nela a complementação que a faculdade de administração tem nessa parte. Sim. E esse também foi um dos motivos da gente escolher esse tema do podcast. Porque colocar o preço no que você faz é muito difícil. Às vezes você consegue comprar um copo, mas qual que é o preço desse copo na prateleira? A secretária, o marketing, conforme a professora falou, né? Essa precificação ela passa pela soma de todos esses elementos, uma projeção de venda para você conseguir colocar o preço. E daí eu queria voltar a pergunta para a professora, quais são os principais erros na hora desse planejamento do preço? Né? Porque a professora também trabalha com consultoria, que eu estou sabendo. E, assim, as empresas costumam contratar consultoria a hora que a coisa já está no vermelho. Exato. E quer que arruma em um mês. Sim. E dá lucro, né? Diz que Dê lucro. tudo que é urgente é algo que alguém tinha prazo hábil para fazer, não fez e quer que você faça em prazo recorde, não? Olha só, trabalhando com consultoria nas empresas, e eu fiz uma consultoria que a minha cliente me chamou para trabalhar a questão de custo. Eu preciso levantar custo, eu preciso saber qual é o custo, né? E a hora que eu cheguei lá, tinha todo um processo de gestão, ela tinha ficado um tempo afastada da empresa, todo um processo de gestão e informações que eu precisava para poder formatar a planilha de custo. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que acabou virando uma mentoria ao invés de uma consultoria. A planilha de custo não saiu, mas a perspectiva da qual ela olhava o negócio mudou totalmente. Mudou a perspectiva, mudou a forma. Então, eu falo assim, olha, administração é simplificar. Para mim, é simplificar. Como que eu posso simplificar a minha visão de gestor ou a minha gestão? Bom, então vamos começar a perguntar assim, quanto custa por dia para você abrir às 8 e fechar às 18? Qual é o valor do seu dia para você estar aberto? O custo daquilo. Bom, quanto eu tenho de despesa no mês? Que dia do mês é o ponto de equilíbrio do meu período de 30 dias? Aí eu preciso ter as vendas, né? Aí eu preciso ter as vendas. Eu posso ter uma expectativa de venda no planejamento, mas gestão é assim, pessoal. Olha, aquilo que não é mensurado não é administrável. E você não consegue melhorar também. Né? E o que não é administrável, você não consegue mudar. Porque você não sabe o que está acontecendo. Então, você só transforma, você só consegue intervir, você só consegue fazer uma intervenção se você está acompanhando.
Daí a gente pega as nossas funções de administrador, planejamento, organização, direção e controle. Quer dizer, onde eu quero ir, como eu vou, vamos implementar, agora é hora de fazer e acompanhar. Se eu não acompanhar, se eu não monitorar, eu não consigo saber se eu, de fato, cumpri o que foi planejado. Então, é a visão. Eu sempre falo assim também nas aulas, né, para os alunos que nós temos, dentro da empresa, nós temos 2 tipos de visão. A visão do empresário e a visão do funcionário. E eu chamo isso visão empresário, assim, como que ele olha para tudo que ele precisa fazer e para o sistema dele, para o sistema gerencial que ele tem, para as informações do sistema gerencial, para quem está ali fazendo o processo de alimentar aquele sistema gerencial. Nós sabemos que na gestão o principal insumo é a informação. E se eu não tenho uma informação de qualidade, meu resultado não vai ser o que eu espero. Então, um dos primeiros problemas da precificação, informação. Nossa, que legal. Nossa, isso aí foi muito bom. Eu até vou pegar um gancho, João, no que o João comentou, a Silvia comentou agora, deu uma complementada muito boa. E assim, já dá para mim refletir o que aconteceu comigo. Se eu pegar para mim uma época da minha vida, 2015 ali, que foi a época onde a construtora praticamente quebrou. Eu consigo perceber claramente que se você for avaliar hoje um engenheiro, ele se formar, ele tem uma habilidade técnica para construir uma casa, vamos colocar dessa forma. Só que ele não tem praticamente quase nenhuma habilidade para gerenciar uma construtora. E é aí que eu senti na pele essa dificuldade. Então é muito importante o que a gente está falando aqui, é muito importante para todos que vão estar nos ouvindo, que muitas vezes a gente negligencia isso por gosto. Eu já me peguei muitas vezes falando assim, eu gosto da área comercial, eu gosto do marketing. Só que essa não é a visão do empreendedor, essa não é a visão de quem é dono de uma empresa. Você pode até gostar de alguma coisa a mais, só que você não é mais criança, então você já não pode fazer o que você quer, você tem que fazer o que tem que ser feito. Então isso você vai ter que ter algumas coisas que precisam ser feitas que você não vai poder abrir mão. Você tem que participar disso. Isso do que você falou, que a gente não pode fazer o que a gente quer, mas o que é preciso ser feito, aí a gente volta na questão da informação, é o feedback. O mercado está falando com você o tempo todo. Então, o que precisa ser feito, quem vai falar é o cliente. É o que precisa ser feito. E às vezes aquela reclamação do cliente, né? Às vezes chega uma reclamação. Fantástica. E as pessoas não entendem a reclamação, muitas vezes, do cliente como assim, um feedback positivo. Não, tem muito ego, né? Sim. Porque assim, se chega e falou assim, pô, mas você, sei lá, você podia mudar de escritório, né? Aí chega 1, chega 2, chega 3. Fala assim, pois é, né? Eu acho que eu preciso melhorar isso aqui. Ou então, aleatório, meu Deus, os seus projetos demoram demais. 1 fala, 2 fala. E aí? Entendeu? Olha os erros que os clientes pontuam pro empresário. É outra coisa que eu ia falar, é o tempo. É o time. É o time da coisa. Você fez um orçamento. Quando que ele vai ser executado? Quando ele for executado, levou 3 meses para o cliente vir, você tem que refazer, porque mudou um monte de coisa, as coisas mudam de um dia para o outro, o preço ali mudou, você não pode mais executar aquele orçamento. Às vezes, 1 mês muda muita coisa. Porque na engenharia, nós temos, no segmento de construção civil, nós temos alguns insumos que entram no país precificado em dólar. Então, se você acompanha a economia, e nós temos ali uma defasagem, os investidores externos retirando dinheiro do capital interno do Brasil, da nossa economia, o preço desses insumos em dólar vai aumentar. Aí você fez uma precificação, um orçamento, passou 15, 20 dias, deu um boom lá no câmbio, no dólar, e você vai e vende e executa. Você não pode executar, você precisa olhar para aquilo. E aí chamar o cliente, olha, quando a gente fez, estava esse preço, aí você pontua onde houve as modificações. Então, o tempo de quando você fez para quando você vai executar, tem muita diferença também na questão da precificação, no resultado final. Isso daí é muito visto em licitação, né? O pessoal faz o edital de licitação e licita daqui 6, 8 meses, né? Asfalto é triste, porque o asfalto
O grosso do preço é o petróleo, né? A capa asfáltica. E daí é precificado em dólar. Mas Imagina 6 meses nesse mercado, né? É o que a professora falou, uma doideira. Não, doideira. E quando você fala de poder público, você tem que lembrar. E o engenheiro muitas vezes vende para o poder público e aí vai outras questões, né? Por exemplo, em quanto tempo essa entidade pública vai te pagar? Porque você tem que levar algumas coisas em consideração, né? Às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, né? A licitação é tão fácil. O João, que trabalha muito com licitação, entende disso, né, João? As pessoas falam assim, meu Deus, não, mas meu Deus, deve ser... vende para o governo, né? Ou vende para o município. Mas assim, os processos licitatórios são tão complexos que você termina o processo e dá 6 meses você não recebeu ainda. E a empresa precisa girar. E pode quebrar a empresa, gente. Licitação pode quebrar a empresa. E a empresa precisa girar. licitações normalmente são valores maiores, né? Então, realmente, eu já quebrei por conta de licitação. Eu não sabia. Desculpa. Não, faz parte. Mas, 3 anos num psicólogo para superar isso, você vê agora em 1 minuto. Mas aí vai outra dica para os engenheiros, né? Que a gente da administração já está acostumado e a gente, assim, nós 4, né? Que já somos calejados de mercado e as pessoas às vezes esquecem. Pessoal, as pessoas quebram. É normal. E é normal. Não quebra só uma, tá? Esquece, você achar que você vai, na tua vida profissional, vai quebrar, nunca vai quebrar, você está redondamente enganado. Não, você pode até acertar, né? Mas a chance de errar é grande. Não, gente. E assim, e aí tá a beleza da maturidade profissional, né? Que seja profissionalmente falando, seguindo carreira dentro de empresas, ou seja, como engenheiro autônomo e criando construtora, negou, você tem que levantar. Entendeu? E aí? Não tem escapatória, você tem que levantar, muitas vezes existem pessoas dependendo de você, você precisa, eu preciso chacoalhar, então vamos chacoalhar e aonde as pessoas de sucesso, às vezes onde as pessoas de sucesso falam assim, meu Deus do céu, né, olha lá, fazendo sucesso, né, meu Deus, ganhando já dinheiro, muito, hein? Mas ninguém viu quantos tombos essa pessoa lá atrás já levou, entendeu? Então assim, e você poder cobrar, você tá no sucesso, aí falando das pessoas que já cobram o seu serviço e podem cobrar aquilo que olhem realmente um valor que faça sentido para ele, né? E fala assim, meu Deus, mas o cara é caro. Não. O serviço do cara é de alto valor agregado. Isso, qualidade. Qualidade. Entrega. Qualidade, entrega, tempo. Tempo. Não é ele que fala isso, né? Não é ele que fala isso. Exato, quem fala é o mercado. É o mercado. Porque o mercado valoriza esse profissional. E às vezes ele levou tantos tombos que ele entendeu aonde ele errou, e ele vai acertando e vai embora. Aí a pessoa que está começando lá atrás fala assim, meu Deus, como é que ele cobra tanto e eu cobro tão pouco? Sim, você está começando. Mas o Carlos, você comentou uma coisa, não sei se eu entendi, para às vezes ficar claro para o pessoal. Acho que existem 2 situações aqui. A primeira, não é que a gente está romantizando essa questão de quebrar. Não. Até porque eu sei na pele que isso não é brincadeira, as cicatrizes são pesadas. Muito difícil. Exato. Então, assim, não é tão simples quebrar, começar a refazer e tal. É uma escola que ensina muito. Mas assim, existe uma diferença, são várias formas de quebrar. E o que a gente está querendo, acho que academicamente, profissionalmente, passar para o pessoal aqui é que existem 2 diferenças. Existe uma diferença de um produto que se torna obsoleto, e aí pode se caracterizar um pouco de preguiça do empreendedor, um pouco de preguiça da empresa, de não escutar, como eles mesmos comentaram, de escutar o cliente, né? Então é o que a gente viu em várias indústrias, né, acontecendo. A pessoa continua ali com aquela máquina fotográfica de filme e o mercado está mudando e o cara insistindo. Então, ele não quebrou porque ele tinha maus gestores, maus administradores. Não, ele quebrou porque o produto dele se tornou obsoleto. Então, existe uma diferença em você estar acompanhando também o mercado, sentindo quais são as tendências e se adaptando. Então, acho que vence nesse mercado maluco quem melhor se adapta. E né? quem estuda mais. E existe uma diferença. Aí nós vamos para a questão técnica, né? Aí é uma outra questão. Porque daí é onde... eu vou jogar essa bola para vocês, para a gente não cair nessa armadilha. E agora existem muitas empresas também quebrando por preguiça de aprender, né? Ou de contratar pessoas competentes, ajuda, né? Ou buscar ajuda, seja uma consultoria, seja um profissional, né?
Eu percebo muito isso. O ego muito grande, muitas vezes, de um gestor não. O ego muito grande aí de um empresário é o que faz quebrar a empresa. Por que eu falo ego? É ego mesmo, ego puro. Porque se a sua empresa hoje não está dando lucro, é culpa sua, né? Então, assim, é simples isso. Só que o ego é tão grande que ele fala assim, não, eu sou foda, eu sou fera e eu não preciso de ajuda. Exato. Isso é ego. Agora eu posso pegar aqui o Carlos. Carlos, me dá uma mão, vamos fazer uma consultoria, você vai me ajudar. Por quê? Porque você é expert, você tem autoridade para falar sobre isso e vai ajudar a minha empresa. Né? Hoje eu não tenho vergonha de falar que eu tenho limitações. Né? Eu tenho grandes habilidades e tenho grandes limitações. Então, vou tentando melhorar as limitações e vou potencializando aí as minhas habilidades. Mas agora eu vou jogar essa pedrada para vocês. Dá a bola, exatamente, uma pedrada, né? Pedrada. Vai que é sua, e eu quero, dentro do que eu falei aqui, eu gostaria de ouvir as duas visões mesmo. Exato. O Alex, João, entendo assim, eu vou falar minha visão pessoal agora de entendimento até em relação a... Vamos falar falando de precificação e sucesso, porque a gente está comentando até para as pessoas entenderem a minha visão um pouquinho. Se você tem sucesso, você pode valorizar o seu serviço e acabar agregando mais valor sobre o que você faz, entendeu? E muitas pessoas têm visões diferentes do que é sucesso para cada um, entendeu? Vamos falar de sucesso administrativamente falando, é quando você pode cobrar mais. Pronto, porque nós estamos falando de precificação. Beleza? O produto, que nem a professora falou, seja produto, seja serviço, ele tem um começo, um início e um fim. Isso é estudado administração. A professora pode falar até melhor do que eu. Tá? O que as pessoas não entendem é que quando ela sai dos bancos da academia, a pessoa acha que acabou. Não preciso mais estudar. Reles mentira que contam. Entendeu? Não adianta, gente. A gente tem todas as áreas. De todas as áreas. Não é só o médico que tem que estudar a vida inteira. Por que o médico tem que estar? Por que o médico tem que estar toda hora em cima, se atualizando? Gente, nós também. Advogado. O tempo todo. E isso vai para a engenharia, isso vai para todos os negócios. Ou você se atualiza e traz novidades, inovações, formas diferentes de apresentar para o cliente, ou novas habilidades, novos produtos, novos serviços, agregar valor no que você já tem. Ou você faz isso, ou de novo, o mercado te bota para fora. E você vai acabar quebrando em um momento. Então, gente, são várias... Eu sei que é complicado às vezes, pessoas... Meu Deus, estou falando um monte de coisa para dar certo no preço. Sim, é um conjunto. Entendeu? As pessoas têm que ter noção de que elas precisam estudar e se manter atualizadas, elas precisam ter um bom nome a zelar, elas precisam falar a verdade, elas precisam... São várias entregas que no final ali às vezes ela vai cair, mas ela precisa levantar. Então são várias questões que a pessoa precisa ter na vida dela, que ela precisa entender que para ela poder cobrar mais pelo serviço que ela faz, ela vai ter que ter esses conjuntos que nós estamos conversando aqui hoje e resolver essas questões, entendeu? Eu acho que isso que é o bacana, é a arte da administração, né? Que hoje em dia não é uma técnica, é uma arte. É uma arte. A administração é considerada arte, porque a gente trabalha no estado da arte, porque, olha só, a gente trabalha... Uma empresa é feita de pessoas, com pessoas, para pessoas. Você não atende robô, você atende gente. E aí, quando você falou a questão, faz sucesso a empresa assim, faz sucesso a empresa assim. Só que hoje nós estamos num momento em que faz sucesso quem se mantém no mercado. Total. Faz sucesso quem se mantém no mercado. Porque quem não conseguir se manter no mercado, ele vai falir. E como que eu consigo me manter no mercado diante de um processo altamente transformador, mutável, o tempo todo? Nós estamos num pós-pandemia ainda. Ainda não, as coisas ainda não se assentaram. As relações de trabalho, elas ainda estão modificando, né? A forma de trabalhar, algumas ferramentas de trabalho, elas ainda estão ali. A gente ainda está no processo, não acabou o processo. Só que esse processo, ele agora é muito mais rápido. Então, agora essa semana eu estava fazendo a primeira aula para o curso de estética. E também, eu estava conversando com outra pessoa, eu fiz as lives agora para o CRA esses dias, e a gente olha assim, olha,
Nós temos hoje em torno de 21.400.000 empresas formais oficializadas. Tem um site do governo que se chama Mapa de Empresas. É fantástico para todo empresário olhar ali para ver como que está o seu segmento, se abriu muitas empresas daquele segmento. Vou até anotar, professor. Vai lá, Mapa de Empresas. É um relatório quadrimestral, então de janeiro, fevereiro, março, abril é publicado em junho, maio, junho, julho, agosto é publicado em setembro e depois do último quadrimestre, né, os últimos 4 meses do ano é publicado em janeiro. Então, nós temos lá 21 milhões, não chega a 22 milhões de empresas. Desses, 12 milhões são MEIs, aproximadamente, passa um pouco, 6 milhões são ME, microempresa, 4 milhões e alguma coisa ali são EPPs, empresas de pequeno porte, que pode faturar até em torno de 4 milhões e 800 por mês, e isso formata a nossa economia, o perfil de empresas do Brasil, mais de 95%, em torno de, ali 95, 96, vai dando uma variada, e o restante é empresa média e grande. Mas olha só, que eu falo para os alunos de empreendedorismo, como que a gente olha para o mercado? Nós temos 22 milhões de empresas, mas nós temos 210 milhões de brasileiros. Quer dizer, a gente tem 10% do número de empresas para o número de pessoas que utilizam desses serviços e produtos destas empresas. Como que você está olhando para o mercado? Eu falo assim, o pessoal fala, nossa, mas esse setor está estagnado. E assim, não está. Hoje não tem setor estagnado no mercado. Está como o profissional da área olha para esse mercado e enxerga o espaço que está lá. Porque nós somos, gente, muito grande. E isso colocando a questão do Brasil, que nós somos 210 milhões aproximadamente. Só que nós temos um número assim muito grande de empresas que produzem, que atendem o mercado interno e o mercado externo. Que abre mais espaço ainda. Nossa, aí é o mundo, né? Então, e pensar no ramo, no segmento de engenharia, de arquitetura, nós já sabemos também que os profissionais desta área não estão limitados ao projeto e à execução de uma obra, porque a internet é um mar de rosas e está para todo mundo. Que diga o podcast, né? Não é? Que diga o podcast. Exatamente. Então, é preciso olhar diferente para você, para a sua formação, para a sua área de formação e para o mercado. Vai sempre ter algo para fazer lá e sempre tem alguma coisa diferente para fazer lá. Olhando para o mercado, a gente pode ver também aquela questão de o produto está escasso, ele está em demasia no mercado, oferta e procura, né? Isso balanceia bastante também o preço, né? Quando você se torna um pouco um know-how melhor, você consegue sofrer menos com essas oscilações, mas você acaba sofrendo. Ainda sofre, né? Já visto, eu quando o pessoal bate no preço, eu explico pro pessoal assim, uma marca de whisky bem legal, né? O Johnny Walker, né? Tem o Red, Black, Blue, Silver, Gold. Tudo whisky. Para todo mundo. Para cada um tem um bolso. Né? Até onde vai o valor da pessoa, né? Até onde a pessoa se... E serviço de engenharia é a mesma coisa, né? Tem o engenheiro A, o B, o C, cada um por um gosto. Para aquele cliente que busca preço, para aquele cliente que busca agilidade, para aquele cliente que busca qualidade. Se você quiser preço, agilidade e qualidade, normalmente não anda muito junto. Não. Mas é assim, quando anda junto, o preço... vai lá em cima. Mas, João, é mercado. De novo, né? E outra coisa que as pessoas precisam entender em relação a valor, a preço, a precificação. Qual mercado você vai atender? Às vezes eu escuto pessoas falando assim, mas qual mercado você vai atender? A cliente quer construir casa. Tá, mas que casa? Qual o tamanho de casa? Qual o valor de casa? Casas mais centrais? Terrenos? Loteamentos? Você está me entendendo onde eu quero chegar? Assim, a pessoa precisa entender o mercado que ela vai ser inserida.
Entendeu? Ela precisa, não, eu quero trabalhar só com loteamento. Seja o melhor na área de loteamento. Eu quero trabalhar com áreas... Estamos na era do especialista, né? Estamos na era do especialista. É a verdade. Tá? Não adianta você falar que, não, eu sou engenheiro de tudo. Não, gente, você tem que ter uma área foco. Você não tem escapatória. Nem que ao longo do tempo você entenda que esse mercado está baixando, mas você tem que achar um mercado que está em ascensão e se tornar especialista da outra. Se preparar. Sim, existem limitantes de mercado, né? Vamos colocar assim, na parte de construção civil, o governo vai lançar um programa agora, né? Já está em andamento, o Minha Casa Minha Vida 3, né? Que vai até 350 mil. Isso daí é um limitante de mercado que você pode até querer vender casa acima de 350 mil. E vende. Tem casa, mas daí é para que público? Exato. Né? Então entra naquela questão da persona que é seu cliente. É a pessoa que vai ser a sua meta de marketing, né? Para você fazer igual a professora falou, você tem um limite de dinheiro para gastar. Aí você define aonde que você vai gastar, definindo o seu público, definindo o seu produto, o quanto você quer ganhar, né? Porque às vezes eu posso falar, eu quero ganhar 60% em cima. Você coloca 60%, o mercado não paga. Aí vai de mercado. Por exemplo, já que você tocou no preço em si, é interessante também a gente lembrar que, embora todos que estejam aqui, que sejam arquitetos, engenheiros, nós temos dois tipos de atendimento agregado ali que são vivenciados na área. E aí, você vai fazer isso dentro do seu escritório. Então, você pode ter uma empresa de construção civil e aí você vai fazer o projeto. O projeto é serviço. A construção em si é indústria. É a indústria da construção civil. Sim, é a indústria, tá é o produto. É o produto. A casa final é o produto. Então, você tem ali o serviço. Como que você cobra por esse serviço? Como que você cobra para desenvolver, criar um projeto? Bom, eu já conheço que a gente... eu vou cobrar no projeto R$20 por metro quadrado. E aí, esse é uma forma, né? Quanto você cobra por metro quadrado? A gente encontra muito esta forma de precificação. Mas a gente também pode pensar o seguinte: eu sou um prestador de serviço. Como que você elabora o valor da sua hora? Você coloca para você o salário que você quer. Qual é o salário que você quer? Aí a gente entra naquela questão do mercado de início, de meio de profissão e de fim de profissão. Depois dos 18, 20 anos que você já é conhecido e já está estabelecido no mercado. Quem inicia, eu preciso ganhar um salário de R$5.000. Então, o que você vai fazer? Quantas horas você trabalha por dia no projeto? Você pega esse valor de salário que você quer para você, divide pela quantidade de horas que você trabalha no mês total, horas totais, para você saber o valor da sua hora. Isso além do valor da água, da luz, do aluguel, isso, que é o custo isso fixo. É só o serviço. Isso é só serviço. É só para eu emprestar àquele projeto a minha mão de obra ali, o meu tempo trabalhado e o meu know-how e a minha criatividade, porque arquiteto, engenheiro é um trabalho de arte, é criatividade, tem coisas lindíssimas que duas cabeças não pensam, não vão criar da mesma forma. Então, tudo é inédito. Toda vez que você vai fazer uma casa, ela é inédita. É um serviço de dar uma solução, né? É. Engenhar é pensar. Não, todas as empresas hoje, a gente só vai numa empresa para resolver um problema. Se você pensar o supermercado, você vai no supermercado porque você tem fome, você tem um problema. Então, todas as empresas hoje são soluções. Todas as pessoas, hoje, todos nós somos atendentes, formais e informais. A gente atende todo mundo. Nós vendemos, né? Nós vendemos? Nós vendemos. Para quem não acredita que... Aí vai outra... Infelizmente, né, ou felizmente, não sei, outra ilusão. Né? Para quem acha que quando a gente termina a nossa vida acadêmica e vai para o mercado de trabalho que a gente nunca vai vender na vida, né? Numa entrevista de emprego a gente está se vendendo.
E eu Não brinco. conseguir uma namorada, a gente Ele tá tá se vendendo. Gente, então assim, para fechar um negócio, para fechar construir uma casa, para fechar um projeto, para fechar uma consultoria, é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Entrevista de emprego é venda. É venda. Você está vendendo. Aí eu vou, até fica uma dica de leitura, né, que eu estava tentando localizar o autor, né? Eu conheço o livro, que é Do Porteiro ao Presidente, Todos Vendem, tá? Eu estava até aberto aqui, perdi, mas Do Porteiro ao Presidente, todo mundo vende, tá? Tem nos portais para comprar e tal. Eu não vou, depois eu localizo até o nome do autor para passar para vocês. Meu livro foi durante muitos anos meu livro de cabeceira, porque assim todo mundo vende. Não tem como falar. Desde do estagiário que está ali na frente, atendendo bem o cliente, é uma venda. Vai falar que é uma venda, que é uma venda, porque se o estagiário atender mal, mela o negócio, não mela, entendeu? Você está conversando agora há pouco, né, sobre às vezes o profissional, né, que fala assim, mas eu quero projeto do meu jeito. Não. Mas eu sou o criador. Não. Quem tem que escolher o projeto é o cliente. Você pode, lógico, convencê-lo de uma coisa diferente e tal. Mas se o cliente quiser casa rosa, com perdão das pessoas que gostam de casa rosa, eu não gosto, tá? Mas tem que ser da cor do cliente, entendeu? Porque a gente tá aí para atender o mercado. E o duro é que você tem que fazer isso no gosto do cliente, do jeito que ele quer. Às vezes sabendo que é um gosto meio atravessado. Duvidoso. Né? Às vezes você pensa assim, nossa, mas esse projeto aí vai enfeiar a minha vida profissional. Não tem mais gente. Não vai combinar com o que eu quero. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Afinal de contas, quem que é o patrão de todas as empresas? O cliente. O cliente. É o cliente. Não esqueçam disso, gente. Vocês, quando a gente está trabalhando no dia a dia, existem os patrões, existem sócios, a gente precisa agradar várias pessoas, que são nossos stakeholders, que a gente fala na administração, né? Que a gente tem todas as pessoas para para deixar satisfeitas, que são os funcionários, que são os fornecedores, que são os clientes, são os parceiros, tem todas as pessoas envolvidas no seu negócio, que, falando de engenharia é um negócio, tá? Mas quem paga tudo isso é o cliente. É o cliente que paga essa conta. E a gente lembrar que, assim, você tem que ter um porte profissional muito interessante, porque às vezes nessa ideia da minha casa, meu sonho, que a gente falou agora há pouco, como que uma pessoa vai pegar uma quantia de valor que às vezes ele vai levar a vida inteira para pagar e vai colocar na sua mão, né? Então, assim, você tem que ser profissional para gerenciar essa expectativa e fazer um preço justo dentro que você sobreviva e ganhe o que bem, mas que ele consiga pagar. Porque o que acontece muito são erros exorbitantes e é muito mais comum em reformas. Vocês já viram aquela máxima? Olha, faz essa obra que ela vai custar X. Chega na hora, custa 4X. Né? Então, assim, essa gestão de expectativas, saber formar o preço, você às vezes pode não só se prejudicar, você pode prejudicar um terceiro, né? E nessa hora de prejudicar um terceiro é onde entra aquela parte que a professora falou também, a coisa fica vermelha, preta. Assim, se a gente for voltar na questão dos erros e acertos pilares, a gente precisa ter informação, a gente precisa cuidar com o tempo, o lead time de quando eu orcei e quando eu efetivamente entreguei. Não é quando eu comecei a produzir, é de quando eu entreguei. Né? Então, tem muito da empresa em jogo ali, porque uma empresa, você não constrói uma casa em um mês. Então, é um projeto de média duração. É um projeto, né, é um produto de médio prazo para ser construído, né, de curto a médio prazo. E aqui no Brasil, a gente trabalha muito com médio prazo de 6 meses, né, de 0 a 6 meses até 2, 3 anos, médio prazo, acima de 3 anos, a gente trabalha com o longo prazo. Então, a gente tem a informação, nós temos a questão do tempo, do lead time, que é
da hora que eu orcei, a gente tem a revisão, nós temos a quantificação do valor da hora do profissional que faz o projeto, e aí ele precisa ter pessoas que busquem o valor dos itens que serão utilizados lá no orçamento. Isso precisa estar muito claro, e é informação, de novo, a gente volta na informação, e você saber quais são os custos, porque os custos diretos e indiretos, né, aquilo que, sem eles eu não consigo produzir a obra. Indireto, eu preciso deles, mas eles vão dar o suporte, é o frete, é o administrativo, são as pessoas, que são os custos indiretos ali para você produzir. Os variáveis, aqueles que você vai comprar matéria-prima, a matéria-prima ela é variável. Se você produz uma casa no mês, você vai comprar X de matéria-prima. Se você produz 2, você vai comprar 2X de matéria-prima. Então, esses são custos que são variáveis, né? De uma forma, eu sempre gosto de simplificar muito para ficar melhor entendido, porque tem pessoas que falam assim, eu não consigo administrar, gestão é muito difícil para mim, o pessoal da saúde, por exemplo, tem muita dificuldade de gestão, né? Então, e aí a gente tem aqueles custos fixos, né? Que sem água, luz, aluguel, telefone, você também não movimenta a tua empresa. Então, olha para esses custos. Aí você olhou, legal, quanto que deu? Deu tudo isso, tá? E aí você vai lá no mercado. Olhar, não copiar o preço do mercado. Tem bastante gente que utiliza tabelas referenciais, né? Sim. A própria Associação dos Engenheiros daqui tem uma tabela pra te referencial. Dar um norte, né? A Caixa Econômica tem a SINAP, que é uma tabela referencial. Sim. O IBAP, que é Instituto Brasileiro de Perícia e Engenharia, também tem uma tabela referencial de horas. Aí vai a dica para o pessoal que quer trabalhar com essa área de perícia, né? Mas daí é aquela questão, olhar para o mercado nessas tabelas referenciais. Sim, é só referência, porque... Não é que é ao pé da letra, exatamente, né? Porque o que é uma viabilidade de negócio? É você saber quanto custa a operação e como que o mercado está atuando. Ó, antes da gente continuar, em nenhum momento a gente pediu a curtida dos nossos colegas, né? Então, pessoal, pessoal, deixa o like aqui para ajudar, para dar uma moral aqui para os nossos convidados. Muito obrigada. Se você também não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, se inscreva. Também tem ali o sininho para que você ative ele, para que quando a gente lance aí os novos episódios, você vai ser aí primeiramente notificado, né? Então você já vai poder estar assistindo ali de primeira mão e dando aí a moral para os nossos novos entrevistados também. E agora eu queria também tocar num ponto aqui que, assim, aí é uma visão minha de mercado, que nem o João falou aqui, a gente abrange muitas áreas, então fica realmente muito difícil de você especificar, né? Então, eu só vou complementar alguma coisa da minha área de atuação, que daí às vezes, como aqui a gente tem várias áreas, pode ser que a gente contribua com alguém ali que tem uma visão um pouco parecida com a minha, né? Como a professora citou, eu trabalhei muito tempo com essa visão de metro quadrado. E, X metro quadrado, 10 metros quadrados, 15 reais metro quadrado, 20 reais metro quadrado. O que aconteceu? Eu fui à beira da falência de novo. E por que eu digo isso? Porque é muito difícil que exista realmente essa precificação. É muito difícil para a empresa precificar dessa maneira. E muitas vezes a gente usa isso por preguiça, né? Porque a gente está percebendo aqui que não é brincadeira precificar. Não. Então a gente está vendo aqui que se você pôr na ponta do lápis, precificar é algo muito complexo. Sim. E a pessoa fala assim, é 10 reais o metro quadrado, é 20 reais o metro quadrado. Isso é muito complexo ver o mercado. Sim. O que eu dou aqui de sugestão? Né? Porque eu já comecei lá embaixo, né? Desenhando dentro da minha casa, já tive outras situações, outras despesas. O que você precisa entender? Né? O principal, a professora deixou uma coisa bem clara e a gente usa isso como base, que são as despesas. Né? Nós temos nossas despesas para produzir. Então, foque nas suas despesas que você tem. Se você trabalha na sua casa, com certeza você vai ter despesas menores do que quem tem um ponto alugado no centro ou qualquer coisa parecida. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você vai ser mais competitivo. Né? Aí acontece o que o Carlos comentou, que eu sou menos conhecido,
porém eu sou mais competitivo. Por quê? O mercado ele absorve tudo. Ele absorve quem cobra o melhor preço, porque tem mais nome, mas ele também absorve quem tem o menor preço, porque tem vários tipos de cliente. Você não vai ficar sem serviço, o que você precisa é entender qual é o seu momento, né? Então, você não vai querer chegar, estou trabalhando lá dentro da minha casa, querer cobrar o que o João cobra tendo 15 colaboradores. Exato. Então, assim, é preciso ter uma clareza disso. Então, eu desenho sozinho, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto dos meus projetos, eu faço tudo, eu não tenho secretária, eu não tenho nada. Então, aí é muito mais fácil fazer conta, né? Eu tenho ali minha despesa de água, luz de casa, não pago aluguel, tal, tenho essa visão rápida. É bem raso, mas é bem fácil de fazer, nesse caso é bem mais simples. Eu consigo ter um custo, quanto que eu quero ganhar ali para cobrir tudo isso, me sobrar mais alguma coisa, consigo dividir isso por hora, então fica muito mais fácil. E como que eu faço hoje? Só para dar clareza para a gente poder amarrar e simplificar isso daqui. Nós temos despesas fixas hoje na construtora. Vamos colocar a parte de projeto, despesas fixas que atendem toda a parte de projeto. Então, nós temos ali esse mix de custo, a gente sabe qual que é o ponto de equilíbrio ali para a gente vencer aí a folha de pagamento da equipe, vencer aluguel, água, luz, tudo legal. Nós temos ali uma margem, né, de lucro que a gente espera da operação e isso a gente chega num valor global. E aí eu preciso entender que para mim hoje é uma das maiores dificuldades é o potencial de produção da minha equipe. Né, que é onde realmente é a parte mais complexa. Por quê? Porque eu tenho criação. Aí entra a arquitetura, aí entra outros fatores. Na engenharia a gente percebe que a gente consegue ter um controle maior porque são serviços mais técnicos. Então eu consigo ter um controle maior da produtividade. Na arquitetura é mais complexo. Por quê? O projeto ele pode levar um dia para ser desenvolvido, 2, um mês. Né? Até ouvi ontem uma máxima que eu achei legal, que o serviço que você tem, ele se expande pelo tempo que você tem. Então, se você tem 2 meses para fazer, você vai levar 2 meses. Se você tem 2 dias, você vai levar 2 dias, né? Você costuma resolver os problemas de acordo com o tempo que você tem. Então, isso a gente percebe que isso é bem real, mas não dá para ter essa máxima. O que eu tenho percebido que facilitou para mim? Não cobrar mais por metro quadrado, mas entender que, de acordo com metros quadrados, eu tenho padrões. Então, o que a nossa equipe entende? Que uma obra de 50 metros quadrados demanda um X de hora para ser produzido. Uma casa de 100 metros quadrados demanda um X de hora para ser produzido. Uma casa de 300 metros quadrados já vai demandar uma expertise e um tempo diferente da minha equipe. Então, eu preciso ter essa clareza para, de fato, conseguir montar um preço legal. E aí, eu não vou por metro quadrado. Eu vou, essa obra aqui... Porque aí fica uma dica, se você quiser fazer isso, todos os nossos projetos, a nossa equipe tem um time. Então, quando ela vai iniciar um projeto, ela liga um time e a gente consegue ter esse controle do tempo que ela leva no serviço. Então, quando eu puxo lá a média dos meus projetos de 250 metros quadrados, está dizendo que ele leva X horas. E aí a gente sempre coloca numa situação para a pior situação ali ou numa média. E eu consigo jogar esse preço. É aí que vai ter que... A gente consegue fazer esse bolo para conseguir, aí eu posso até para o cliente depois na conta final, que é aquela conta de padaria que ele gosta, quanto isso dá por metro quadrado. Mas aí as pessoas não podem confundir, eu não estou precificando por chute do metro quadrado. Foi feita toda uma análise do meu custo operacional, foi feita uma análise de quanto o meu time leva de tempo para produzir aquele produto, seja arquitetura, seja engenharia, a gente converte isso em hora para poder precificar para ver se eu consigo vencer aquilo. E aí cai aquela armadilha, né? Existe o mercado, existe uma série de fatores. Tem clientes que falam, mas o mercado está cobrando X. E aí fica muito mais fácil. Eu mesmo já caí em armadilhas. O João provavelmente já caiu também. Todos caímos. Mas por quê? Porque às vezes, peguei lá uma casa de 300 metros quadrados. Só que existe A, B, C e D em termos de cliente. Então tem um que você vai levar lá 10 horas, outro 20, outro 30, outro 200 horas. Porque depende muito de alguns detalhes. Então, na média, acaba dando bom. Você não vai acertar em tudo, né? E tem pessoas que às vezes acham que ela tem que acertar em tudo e não é assim. Né? A precificação tem complexidades, né? E você falou uma coisa... É perfeito o teu modo de trabalhar, tá? Porque, que nem a professora falou, você tem toda a informação possível para você montar a tua base de trabalho, tá? Por mais que o teu preço final é o metro quadrado, mas esse é o valor do teu serviço. Isso é só o que é passado para facilitar o entendimento, não, sim, né? Mas, eu te entendo. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático do meu mercado onde eu trabalho, para vocês entenderem. Eu tenho um preço.
E eu tenho um limite. Eu sei aonde eu posso ir. Entendeu? Porque se eu for mais que isso, entra no prejuízo. E toda venda que eu faço é feito conta. Sem exceção. Toda venda. Entenda, e principalmente no mercado do aço, que é onde eu trabalho hoje, se você não fizer conta em toda venda que você faz, se você errar uma conta e achar assim, meu Deus, eu vou fechar porque é muito dinheiro, eu não posso perder esse dinheiro pro meu caixa e vou fazer mais barato. Deu prejuízo. Dá prejuízo. E, gente, é assim, uma coisa é quando você, às vezes, faz um negócio menor. Entendam, uma coisa é quando você faz um negócio com valor mais baixo, mas você já fez alguns negócios com valor mais alto. Aí você olha o teu negócio, o teu dia a dia, as informações que você tem das horas trabalhadas e os negócios que você fechou, você fala assim, bom, esse negócio eu posso baixar um pouco aqui porque eu aumentei a margem em outro negócio e um paga o outro e o negócio fecha. Show! Entendeu? Às vezes você vai precisar de sangrar um pouco. Não é um mar de rosas. Não né? é um mar de rosa, gente. Vai ter negócio que vai ter alguns negócios que você acaba fazendo no vermelho. Eu também trabalho com ferro. Você entende, né, João? É uma questão até legal, você fala. Se eu precisar fazer um portão, eu jogo uma margem de 40%, 30%. E vende o portão. Só que o portão ele tem um custo de R$5.000. Uma estrutura metálica, eu não consigo vender ele com a margem... Vai com 20% assim, estourando. Né? Depois do imposto, se der 20%, tá ótimo. Né? É muito dinheiro. Mas assim, mais uma estrutura metálica se vende a R$200.000. Né? Então assim, às vezes você perde na margem, mas você ganha na escala. Tem que tomar E cuidado. um portão, às vezes você faz com um funcionário bom e um ajudante. A estrutura metálica você vai levar 4 funcionários. Um bom, mais ou menos, e 2 ajudantes. Mas assim, a estrutura metálica em si, num geral, vende muito melhor e te dá mais retorno. Só que aquele portãozinho é o que te paga as contas do dia a dia. Meu amigo. E o dia que chove, vamos colocar... Porque ele é rápido, você faz logo, ele tem um giro rápido, uma entrada rápida. Exato. Execução rápida, entrada rápida. O ciclo operacional dele é menor. Exato. Isso, exato. Porque aí você precisa entender você precisa entender o seu negócio. Nós atendemos isso. Nós temos, no meu caso, atender projetos do Minha Casa Minha Vida. Então, é o portão do meu negócio. É aquele que não dá uma grande lucratividade, mas ele é muito dinâmico. Então, assim, eu sei exatamente o tempo que leva para ser produzido. Então, agora, alguns projetos mais caros de arquitetura não dá. Uma dica, por exemplo, que você pode trabalhar implementar é você ter o valor do salário dos seus profissionais e ver quanto custa a hora dele, porque daí você agrega esta informação e aí você vê se cabe ali, se não cabe, se você pode alterar um pouquinho, porque assim, nós temos, os empresários deveriam guardar como provisionamento 1/13 todos os meses para chegar e pagar, lá em novembro pagar o 13º. Em dezembro, terminar de pagar o 13º. Então, se você faz um planejamento onde você tem a tua equipe, o preço, o valor da hora da tua equipe, e você provisiona o 13º ali, e você guarda, quando chegar em novembro, você não vai apertar. Olha, e eu coloco ainda mais um detalhe, ele não trabalha 12 meses, ele trabalha 11. Você faz... 13. Só que você precisa pagar 13. É um salário a mais. Por 12. Exato. E é o custo de uma empresa hoje, não tem jeito. Gente, e a maioria das empresas vendendo almoço para comer a janta. Exato. Sim. Assim, gente, na empresa onde eu gerencio hoje, a gente tem custo. Eu tenho uma meta de custo por tonelada, que é o meu produto, eu vendo por peso. Né? Eu tenho uma meta de custo por tonelada. Entendeu? Eu acompanho diariamente os custos para onde eu estou indo, para saber se a quantidade do que eu estou vendendo é a quantidade do que eu estou gastando. Tá? Todo empresário, toda pessoa que precisa mexer com o negócio, precisa pensar isso. Quantas horas de trabalho eu estou fazendo em relação a quanto de custo que eu tenho? Entendeu? Tem que ter esse acompanhamento, gente. Não tem, porque às vezes... Você vai ter que pagar as pessoas. Não tem jeito.
E as pessoas são caras. Ó, quem provisiona, por exemplo, demissão? Ninguém. Tem que provisionar. Tem que provisionar, porque demitir é caro pra caramba. Isso é uma verdade. Na construção civil tem muito rodízio. A rotatividade é muito alta. Né? É muito rodízio, não, rotatividade você mesmo. aditivar um funcionário é complicado. Sim. Né? Você pegar tudo que precisa lá, o cara tem que fazer exame disso, não sei o que lá. Sim. EPI, mais treinamentos, não sei o que lá. Contratar e demitir é caro. Aí a obra tem prazo. Aí muitas vezes você não consegue fazer, não sei como que o João fazia isso, mas... e a ociosidade de obra, né? Eu peguei uma obra X, depois eu tenho um ócio para ter... Então, esses custos são muito complexos, né? Normalmente, essa ociosidade de obra, você tem que ter uma obra particular sua, só para ficar colocando aquela pessoa lá para ele ficar... Você não consegue ser competitivo contratando, demitindo. É impossível. E assim, você tem que estar no... Você tem que ter uma equipe que essa equipe, ela gera a qualidade da tua empresa. Toda vez que a gente tem uma alta rotatividade de pessoas, a gente não tem metodologia e não conseguimos fixar qualidade. Porque muda muito, cada um faz de uma forma. Aí você contrata, essa pessoa engaja na equipe. Aí os outros vão, ela vai moldando, ela vai aprendendo, daí ela sai, daí entra outro novo. Então você está sempre reorganizando os processos, porque as pessoas elas precisam de um tempo para adaptar-se aos processos. Dependendo a área ou a função, 1 ano. Sim. Dependendo da função, 2, 3 meses. Então, elas precisam de um tempo para se adaptar àquela função. Quando você troca muito, você não cria um padrão de qualidade. Você não consegue manter aquele padrão de qualidade, porque você está sempre formando alguém. Assim, o papo tá bem legal e tal, mas assim, a gente já tá com um horário bem esticado. Então, eu vou pedir para a doutora, para o Carlos, para que vocês façam suas considerações finais sobre esse tema tão importante que é precificação de serviços de engenharia. Bom, João, Alex, né, professora Silvia, olha como é complexo. Né? Eu acho que se a gente ficasse mais 1 ou 2, 3 horas falando, nós ficaríamos. Nossa, tranquilo. Tranquilamente, né? Por quê? Porque a precificação engloba todos os sentidos de um negócio. Tá? Nós falamos do financeiro, nós falamos de mercado, nós falamos de recursos humanos, nós falamos de todas as questões que geram um negócio para você poder achar um preço viável que seja valorizado o seu serviço. Entendeu? Basicamente, é isso que é a precificação. Você precisa encontrar um valor que pague os teus custos e que realmente valorize o seu serviço. Simplificando tudo que nós conversamos aqui hoje, acredito na minha visão que seja isso. Então, assim, veja o quão complexo é tudo isso. Então, pessoal, por favor, estudem, procurem informação. A internet está aí para isso hoje. Podcasts como esse do AprumaCast é fantástico porque a gente consegue compartilhar informações bacanas. Olha aqui que legal, nós temos um engenheiro, nós temos um administrador engenheiro, nós temos um administrador. Olha que legal. Tá? A gente conseguiu fazer essa troca de conhecimento, nós conseguimos aí mostrar um pouquinho do que é uma gestão de negócios. Tá? Mas ela é muito mais complexa, que diga as nossas faculdades, nossos cursos, estamos estudando. Então, pessoal, se eu pudesse falar uma dica para vocês, realmente estudem e procurem informação. E não tentem fazer sozinho, e procurem ajuda. E que seja, tem excelentes pessoas aí no mercado que podem nos ajudar. Né? Nós não somos uma ilha. Tá? Então, assim, sempre procure informação, procure melhorar. Né? Existem excelentes pessoas aí que podem nos ajudar, às vezes, a chegar a um valor comum para o nosso negócio. Peraí, Carlos, como que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, né? Ah, legal. Obrigado. Tinha até esquecido, inclusive. Então, pessoal, para quem tiver interesse em me acompanhar, né, eu tenho meu Instagram, que é @Carlos Cremonini, tudo junto, em minúsculo, tá? No Facebook também, eu estou como Carlos Cremonini. Para quem quiser tomar um café, conhecer o meu trabalho, eu trabalho ali na Telhaço, né, na rodovia, telefone 34221232, o fixo na nossa empresa. E também meu celular, tá, o 991212089, para quem quiser bater um papo aí na área de consultoria ou conhecer alguma coisa, aí a gente está à disposição. Obrigado, gente. Bom,
não vou falar muito para finalizar, mas olha só. Sabe aquele negócio de que o que engorda a boiada é o olho do patrão? É o olho do dono? Então, não deleguem gestão. Gestão é feita todo dia. Vocês não conseguem fazer gestão a cada 30 dias. Ela é todo dia. Até arrepiou aqui, viu? É mesmo? Ela assim, olha, o mercado... o que você acredita que você vende? O que a tua empresa vende? Sabe por quê? Porque qual é o propósito da tua empresa? É vender sonhos? Então você vai vender sonhos, porque os clientes não compram o que as empresas vendem, eles compram o que as empresas acreditam. Legal. Perfeito. Essa foi uma pausa dramática. Foi, mas foi muito boa, inclusive. Legal. E como que as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar no Face, Silviamara Oliveira, @silviamara.com.br, né? Ai, meu Deus do céu, sempre me confundo com o Instagram, porque Instagram não tem .br, não. Não tem. Eu tô começando agora, pessoal, né? Eu tô com os projetos novos, nunca fui muito assim de redes sociais, mas é @silviamaraô. Maraô de Oliveira, né? Então só... Foi abrir o Instagram dela, uma dica, viu? Tem que abrir o Instagram, senão o pessoal não vai conseguir te ver lá. Tá, eu vou. Sim, verdade. Não, eu já, como meu filho tá aqui hoje e ele veio para justamente a gente poder organizar meu material, porque eu tenho alguns projetos, daí vocês podem acessar, e projetos na área de gestão, né? São 2 projetos, um na área de pessoas, espiritualidade, e o outro na área de planejamento estratégico, que você sabe o propósito, missão, para que a tua empresa nasceu, por que ela nasceu, quem ela atende, como você vê essa empresa daqui 10 anos, enfim. Se a gente não tem expectativa de futuro, a gente não vive. Muito legal. Bom, vamos lá. Gente, João, eu vim aqui para apresentar um podcast e sair daqui com uma aula, viu? Fiquei realmente impressionado com a qualidade aí dos nossos entrevistados. Queria agradecer aqui ao Carlos por se dispor e trazer essa visão do dia a dia, chão de fábrica, um modelo de expertise diferente. Também a professora Silvia aqui, que trouxe aí uma visão... eu não diria acadêmica, eu diria uma visão técnica que realmente é de grande importância. Né? Ela é muito importante porque às vezes a gente acha realmente que tem muita coisa, é muito oba-oba e na prática a gente usa muito pouca coisa, mas isso é uma tremenda de uma pegadinha, uma tremenda de uma armadilha, e centenas de milhares de empresas estão quebrando porque estão caindo nessa conversa fiada. O maior momento... O maior problema das empresas é a falta de planejamento. É o fator que mais implica na falência de empresas no mundo inteiro. Então, assim, são números expressivos, números sérios, e a gente precisa levar muito em consideração para as nossas empresas, para que a gente amanhã consiga realmente estar de pé, e a gente precisa ficar atento aos números. Tem alguns pontos importantes aqui que eu queria ressaltar do que foi dito. Eles comentaram muito aqui sobre essa visão de olhar para dentro, né, da empresa, analisar aí os seus custos, analisar bem a concorrência. Sem esses fatores aí fica bem difícil de você ter uma visão estratégica, né? Porque você tem que ser competitivo, independente. Não adianta você achar que é uma estrela, né? Não é você que acha. A gente deixou claro aqui que é o mercado que tem que achar, né? É o mercado que tem que achar. Exato. Falamos também sobre os 4 P's do marketing, achei muito bacana. Produto, preço, praça e promoção. Sim. Então isso é muito importante, pesquisem sobre isso, tenho certeza que vocês vão ter aí uma visão bem ampla do que foi dito aqui pelos nossos convidados. Esse mapa de empresa eu não conhecia, achei fantástico, dá para analisar bem essa questão do mercado também, né? O que está acontecendo no mercado e é bem atual. Né? É muito legal, você vai estar vendo ali praticamente em tempo real, ele é atualizado em mensal? Quadrimestre. Né? Quadrimestre, mas já é muito, muito bacana ter essa visão. E uma coisa que eu puxei aqui que eu achei legal é que sempre tem alguma coisa diferente para fazer no mercado. Fazer de diferente, né? Sempre tem alguma coisa que você pode fazer diferente. Né? Não cair naquela armadilha também de achar que o mercado está estagnado. A gente
viu aqui com os dois profissionais aqui, deu essa linha de pensamento que é sensacional. Em vez de você ficar vendo a dificuldade, veja as possibilidades que o mercado, que o cliente está oferecendo. Eu achei isso aí sensacional. Eu não vou saber repetir bem o final da professora aqui, mas também me tocou bastante, porque a gente consegue ver não só conhecimento vindo de vocês, a gente consegue ver carinho, consegue ver o amor que vocês têm pela profissão de vocês. Isso aí acho que isso sai pelos poros. Eu acho que é uma coisa... isso passa confiança, isso faz com que as pessoas que estão assistindo queiram ver mais, queiram assistir mais. E será um prazer se a gente puder em algum outro momento. A ideia nossa é que dê sequência nesse projeto, né? Que esse projeto ele seja contínuo, né? Eu e o João, a gente está disposto a manter, porque realmente é um trabalho muito bonito, um trabalho onde a gente quer trazer informação, trazer conhecimento, trazer esse bate-papo de uma forma descomplicada, até porque se a gente for pegar na ponta do lápis, é um assunto chato pra caramba. São anos de faculdade. São anos de faculdade, vocês viram aqui de forma sintetizada, de forma brilhante aí pelos nossos convidados. Mais uma vez, um agradecimento aqui. Nossa, a gente agradece. Com certeza. E eu me despeço aqui de vocês e vou deixar aqui as palavras finais aqui para o João. A ideia é que a formação do preço dentro do serviço de engenharia é uma questão estratégica, né? Como o Alex falou aqui, às vezes você não vai brigar com um grande no preço. Você tem que brigar no atendimento, você tem que brigar dentro dos seus custos. Exato. Às vezes até criando um produto diferente, né? E isso, nossos convidados hoje, eu queria agradecer o Carlos, a professora Silvia, né? A professora Silvia também é representante do CRA, né? O Carlos aqui, ele também representa o Sebrae. Eu não tive... Representar, verdade, não. Não ele representar. Eu também. Eu não tive nem coragem, João, eu não tive nem coragem de ler a introdução deles aqui, que é muita coisa. Eles têm um currículo bem vasto. Eu estou na comissão da mulher, na comissão de empreendedores novos profissionais de ADM. Eu acabei de ser credenciado pelo Sebrae como consultor também, né? Que a gente está entrando no mercado também. Então, assim, o que eu queria pedir aqui é que você que assistiu a gente até agora, que seguisse os dois nas suas redes sociais, né? Porque eles têm conteúdo para agregar. Já tem coisa nova. Já tem coisa nova. E assim, boa. Quem já esperou a gente até aqui, agora se inscreva no canal, né? Eu quero que você olhe para lá e fala. Agora é a sua vez. Você que esteve com a gente até agora, por favor, se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações, né? E fique mais um pouquinho para escutar as palavras do nosso presidente. Obrigado. Olá, mais um evento dos nossos editais de chamamento. Fomento esse que já realizou mais de 350 parcerias, atingindo cerca de 70 mil profissionais durante o período da nossa gestão, através da realização de seminários, cursos, eventos, hackathons e revistas técnicas que contribuem para a atualização e o contínuo aprimoramento dos profissionais do sistema Confia, CREA e Mútuo. Esse modelo é referência no país em repasse de recursos e resultados efetivos alcançados com as parcerias, respeitando as particularidades das entidades de classe, valorizando a sua eficiência, sua boa gestão e a capacidade de realização, ofertando produtos e serviços relacionados ao nosso sistema profissional. É o CREA Paraná apoiando a inserção, qualificação e a trajetória de seus profissionais na sociedade. Conheça outras iniciativas como essa em nosso site. CREA Paraná, um trabalho de muitos profissionais que fazem parte do seu mundo.